Bem-vindos, heróis! Hoje nós vamos falar sobre o processo criativo aqui com o meu amigo Diogo Andrade. Eu sou Paulo Olá! Marcel, a propósito, né? Eu tenho que falar isso, né? Você tem que se apresentar, porque é o mínimo, né? Só de Aqui o educação. Diogo Andrade, o Fala galera, tudo bem? escritor aqui, amigo meu, escreveu esse aqui, Canção dos Shenlongs. E hoje ele está aqui para a gente conversar sobre o processo criativo de escrever um livro, né? Exatamente. Como é que você juntou aí para criar essa história? A sua história, por exemplo. Eu acho que a gente, como escritor, as referências vêm de tudo. Não, isso é óbvio, Né? gente? Uma das primeiras coisas que eu acho que a pessoa que quer ser escritora ela tem que ter é ser observadora, né? Às vezes Perceber nem os lê, né? detalhes e tal. Mas... Não, e ler também. Não dá pra ser escritor Não, sem sim, ler, não, galera. mas o processo criativo não é só leitura, né? Às Não, vezes não. é mais do que a leitura, vai além, né? É. Ler te ajuda a escrever bem, né? Sim. A entender como fazer e onde jogar. Mas o processo criativo em si, né? Onde vem as ideias? Vem de tudo, né? Vem de desenho, vem de filme, vem de qualquer coisa que você viu, até quadros, né? Às vezes. Não, e da sua própria vida em si, né? Porque no fim das contas é você que está escrevendo, e aí, por mais que você crie um mundo de ficção e você crie lá personagens e tudo mais, as características, a personalidade, você vai dar para aquele personagem baseado no que você consegue transmitir, né? Baseado no que às vezes você vivenciou ou que você viu, né? Do contrário, Sim. como é que você vai transpor para tua história alguma coisa que você não vivenciou, ou você não viu, ou que você não consegue compreender, né? Então essa questão da compreensão, da observação, ela é muito importante. E é aquilo, né? Ler é muito importante, gente, porque você tem que saber escrever, né? Exatamente. Mas não é não é o principal, né? O principal é saber o que você quer passar, né? Exato. Não, eu acho que a questão da leitura ela é extremamente importante na formação também, né? Sim. E você vai aprendendo com aquilo que você está lendo. Quando você passa a escrever, você começa a ler de uma forma diferente, que aí você começa a ler o cara, não apenas a história que está ali, mas também como é que ele fez para criar aquela estrutura ali. Cara, e aí ele despertou em você aquele sentimento, você quer saber como é que ele fez aquilo, isso? né? É aquilo, né? Quando você tava vendo Cavaleiros do Zodíaco, você tinha todo o interesse em saber da mitologia grega inteira, né? Exatamente. Que é de onde veio, onde o cara se inspirou para fazer o Cavaleiro do Zodíaco. E aí o escritor é aquele cara que vai não só pegar essas referências de inspiração da leitura que ele está fazendo, mas também tentar esmiuçar ali a técnica que está por trás, como é que ele chegou naquilo ali daquela forma, como é que ele conseguiu construir aquilo, né? É igual, por exemplo, qualquer outra profissão, quando você vai ser um advogado, né? Você tem que estudar, você tem que conhecer as leis, né? Você tem que conhecer as regras do direito, né? Às vezes não precisa não. Não, assim, teoricamente você precisaria, entendeu? Não, é verdade. Você tem que saber entender do que você está fazendo, né? Exatamente. Não é simplesmente chegar e fazer. E também a escrita é uma coisa muito subjetiva, Foi mal, gente. né? Os advogados aí que nos perdoem. Mas aí como a escrita é muito subjetiva, às vezes também gera essa dificuldade da avaliação, passar, né? E de transmitir, entendeu? Eu acho que é isso, assim, tem muita coisa interessante, assim, que a gente pode falar. O Paulo me tolhiu aqui o tempo, disse que a gente tem um tempo curtinho. Não vou fazer ele fazer um vídeo de 30 minutos aí pra você, né? Dava pra fazer muito mais. Vai fazer umas 3 horas aí um vídeo. Mas mas é verdade, né? E é uma coisa interessante, né? Você tem que pegar de qualquer... O que você tem de interessante para passar, às vezes você coloca num livro e sai uma coisa boa. Então, é interessante pegar de onde você for o mínimo, assim, e criar, aumentar isso de forma... Porque, por exemplo, Dragon Ball, ele tem uma base grande, quer dizer,
a base dele, o início dele é bem da mitologia Chinesa. shintoísta, né? Não, chinesa na verdade. Sun Chinesa? Wukong, que é o rei macaco. Chinês, o rei O macaco. rei macaco, é. Então ele começa ali, né? Ele aumenta para milhões, mas o início é ali. O Son Goku, o Goku é Son Goku, né? Então é o Rei Macaco, né? Que é o nome do Rei Macaco, é Son Goku. Tem então, o bastão, igual o Rei Macaco tem, a lógica vem toda dali, né? Então ele começa ali, então eu acho que é isso, né? É se pautar em um negócio e extrapolar, né? E aí uma coisa que eu acho também, assim, é o que você tá falando, cada um também tem o seu próprio processo criativo, né? Que vai depender dessas referências, mas tem algumas coisas que funcionam para uns, que funcionam para outros. Eu conheço gente que faz tudo à mão para depois escrever no computador, para depois digitalizar. Eu sou desses, entendeu? eu prefiro muito mais escrever do que bater, né? Eu sou meio do caminho ali. Para pensar nas ideias, eu prefiro fazer as coisas Faz no o lápis. brainstorm no lápis. E eu aí acho que é mais depois rápido passo do no que computador. no computador. Porque o computador eu acho que é mais fácil se apagar, né? Você vai lá e se apaga muito fácil aquela ideia, e quando você bota no papel a coisa fica ali, por mais que você não goste muito, você tá encarando aquilo ali que pode fazer com que surjam outras coisas. Mas eu acho que a gente pode dar pra galera ali umas dicas muito objetivas, assim. Eu trouxe aqui alguns livros que eu acho que vão ajudar a começar, assim, a ter uma ideia, principalmente pra galera que quer escrever, assim, de uma forma profissional. Tem uns livros que são bem interessantes, sabe? Então aqui, deixa eu pegar aqui. Não necessariamente eles estão numa ordem de hierarquia aqui. Né? Mas, e também é interessante, não é só fantasia, né? Qualquer coisa. Mas esses aqui, por exemplo, diálogos, é praticamente fantasia, né? Não, na verdade é como você escrever diálogos, entendeu? Porque isso é uma das coisas que a gente, quando tá começando a escrever, mais tem dificuldade, é fazer com que os diálogos eles pareçam naturais. Né? E ao mesmo tempo... Quando eu ajudava o Bruno a escrever no Já Vi Pior, era horrível. A gente tinha que sentar e tentar conversar do jeito, né? Tentar... Exato. Pô, e se a gente falar isso? Porque é muito difícil, muito... E aí esse livrinho aqui, ele ajuda. Tem algumas técnicas aí básicas. Um outro dentro dessa mesma linha é justamente o Como Narrar uma História, que também são uns livrinhos bem fininhos, que ele trata da narrativa são da Gutenberg, né? Exatamente, são da mesma editora. Mesma pessoa? E aí é justamente o título É a mesma pessoa. Esse aqui por acaso mas é Guias do Escritor, né? Guia do Escritor, da Gutenberg. E aí ele fala sobre narrativa aqui. Então como você escolhe seu narrador, que isso também é outra coisa quando a gente está começando a escrever, que a gente às vezes não se atenta muito. Como é que a sua história vai ser contada? Quem é que está contando a sua história? Isso é importante, né? Importantíssimo. Às vezes, na verdade, era um erro meu quando eu fazia redação mais novinho, que eu não sabia, não me focava no narrador, né? Então, começava a primeira, saía terceira, passava para a segunda. Isso vai influenciar toda a forma como você está contando a história e, obviamente, dependendo dos objetivos que você quer alcançar, um narrador vai ser melhor do que o outro. E aí um outro aqui também que é um clássico, que é o do Vogler, que é a Jornada do Escritor. A Jornada do Escritor, que ele fala sobre a Jornada do Herói, né? Hoje em dia já tem a Aleph, se eu não me engano, lançou uma edição mais novinha que essa, com uma outra capa. Capa bem bonita, até mais bonita que essa, por sinal. Tenho até vontade de comprar. Eu também tenho essas coisas, né, cara? Você compra assim, eu comprei os 4 primeiros livros do Martin, né? Esses aqui, né? Esse aqui atrás, Eu comprei esses 4 primeiros, aí eu comprei o 5º em inglês com capa dura, gigante, bonitão. Falei, porra, que vontade de comprar os outros dessas. Porque senão fica solto, eu acho que o pessoal não consegue ver aí. Tem aqui, ó, dá pra ver aqui o Harry Potter. Esse Harry Potter aqui, que foi o 7º, a gente comprou a versão em inglês. Sim. Né? E a capa dura, bacana e tal, é totalmente diferente da vontade de ter aí todos nesse formato. Mas esse do Vogler é bem bacana, que ele traz a estrutura do monomito, né? Que teoricamente o Joseph Campbell estruturou e que é muito usada em Hollywood para contar histórias. Então você pega esses filmes mais blockbusters, assim, todos eles trabalham com essa estrutura da jornada do herói, né? A gente não vai entrar em detalhes aqui, então se vocês tiverem muito interesse, vocês convençam o Paulo que a gente faz um vídeo só sobre jornada do herói. O outro livro que eu trouxe aqui também, na verdade eu vou mostrar os dois juntos aqui, ainda que eles não sejam a mesma coisa, mas
que é o livro do... Segura aí, Paulo. Que é o livro do Vargas Llosa. Esse aqui tá até esgotado, é mais difícil de achar, que é o Cartesão Jovem Escritor. E o do Pamuk, que é o romancista ingênuo e sentimental. Os dois falam sobre a arte de escrever um romance, o que na visão desses dois caras aqui, que são 2 prêmios Nobel de literatura, um romance tem que ter, né? Exatamente. Os caras sabem... falando, os caras sabem escrever um pouquinho só, né? Eu sou quase mais ou menos a mesma coisa que eles, mas os caras sabem escrever, ensinando um pouco a escrever. Então é uma coisa interessante de se ler, né? Não, é sensacional, os 2 livros, assim. Tanto que o do Pamuk, se você for ver aqui, ele tá cheio de marcaçãozinha aqui do lado, ó. Olha lá. Isso aqui é tudo pontos importantes que eu achei no livro que eu falei. E do Vargas Llosa também tá todo sublinhado, cara. Então, é justamente isso. É uma questão de estudar mesmo e você entender. Tem que aprender a escrever, né? Tem que entender o que você quer passar e tentar passar. São 2 pulos, é um pulo gigante, né? Exatamente. Você saber o que você quer é uma coisa muito importante que é muito difícil. Às vezes você pega um livro e você... O cara você não entende o cara que quer passar. Não, eu acho que, assim, pra mim, às vezes é uma analogia muito parecida com o exercício físico, sabe? Por exemplo, se você vê, às vezes, algum atleta, ou então corrida mesmo, você vê a pessoa correndo, você fala, eu sei correr, né? Então, pô, dá pra correr. Aí, quando você vai tentar correr, seja naquela velocidade, seja aquela distância, ou seja o que for, você percebe que você não está preparado para fazer aquilo, que não técnica, sai. Tem uma coisa que você tem que fazer. Tem a técnica, tem a resistência do teu corpo, tem tudo isso. Mas né? é tipo isso. Então, para você entender o que você quer, é um passo, né? E outro passo é passar o que você quer entender. Ter a capacidade, né? Se preparar para você conseguir fazer, realizar aquilo, né? Eu acho que existe essa dificuldade. Aí, por último, é esse aqui do Stephen King, que é o Sobre a Escrita. Esse livro aqui eu acho sensacional. É uma das coisas que eu achei muito útil, assim, além de uma porrada de técnicas que ele ensina aqui, que são bem bacanas, assim, que vão ajudar com certeza todo mundo que lê o livro a escrever melhor. Mas ele estabelece uma coisa que pra mim foi fundamental, assim, inclusive até para conseguir terminar esse livro que eu publiquei, que é meta diária. O Stephen King, cara, ele tem meta diária de produção. É o que o Martin não tem, né? Então se o Martin tivesse meta diária, os livros já teriam terminado há muito tempo. Mas o Stephen King, ele tem meta diária que ele estabelece, e aí ele trabalha o dia dele focado naquela meta. Então se ele produziu aquela meta dele em 3 horas, acabou. Se produziu em 5, acabou, sabe? Se demorou o dia todo... O lance também é que isso requer uma disciplina ferrada, né? Você tem que sentar a bunda lá pra escrever. Costume. E tem dia que não vai sair nada, tem dia que vai mais rápido, tem dia que não vai, entendeu? Mas assim, o fato de você estabelecer uma meta diária te gera algumas coisas que são importantes. Primeiro é o senso de dever cumprido. Sim. Quando você chega aquilo ali, você fala, porra, fiz o meu dia de trabalho aqui, né? E o outro é um objetivo, um mini objetivo, né? E aí, cara, se você segue essa meta diária, e aí aqui no livro ele até estabelece entre 1000 palavras a 2000. Ele, como faz isso já há um tempão, faz 2000. Se você segue esse ritmo, em 3, 4 meses você tem um livro pronto, cara. Uma primeira versão do livro. Então assim, 3 meses para um livro, o pessoal que escreve aí sabe que não é muita coisa não, é bem rápido. Mas enfim. Eu tenho uma última dica pra galera. E aí essa é uma dica muito prática, assim, que me ajuda muito. E eu queria deixar aqui com vocês uma diquinha que vocês pudessem implementar agora, assim, no texto de vocês, que é o seguinte. Vocês escreveram lá, quando vocês forem reler o texto de vocês, leiam o texto em voz alta. Escutem o próprio texto de vocês. Porque aí vocês vão pegar os erros mais fáceis. Vocês vão ver se o texto está com ritmo, que isso é extremamente importante, né? Porque o ritmo é que vai dar aquela imersão no cara de ele começar a ler e entrar no texto, né? Às vezes quando o texto é bom a gente entra na história, né? A gente nem percebe que a gente está lendo daqui a pouco. Então isso é o ritmo, é importante que o texto tenha ritmo. Então experimenta isso. Lê em voz alta aí. Então... Beleza? É isso, Posso fazer jabá do livro, não? Pode. É isso, gente. Então, olha só, gente. O livro agora... Comprem o livro do Diogo.
A venda na aqui Amazon, na Amazon, por e-book, por como é que é o nome da Amazon? Kindle. Kindle. Por Kindle. E pode comprar, tem o app do Kindle também. exatamente. Se você não tem o iPhone, para o Android. Kindle mesmo, né, que é esse aqui, né? Você pode Simplesmente comprar baixar o app, né? Baixar o app, né? Comprar porque você compra, mas enfim, Exatamente. comprar por zero é baixar só. A Canção dos Shenlongs é uma história de fantasia com uma pegada oriental. Né? É. O personagem principal é um monge guerreiro. Eles usam Ki. Eles usam Ti. Ki. Ti. Se inscreva aqui no canal, sigam a gente nas redes sociais. Tem aqui Exatamente. também o do Diogo aqui embaixo. É. O Se link você- do livro tá aqui embaixo também, o Facebook dele também. Tá aqui Se vocês embaixo. tiverem qualquer dúvida, pode entrar em contato, mandar uma mensagem lá, seja na página do livro, que a gente bate uma bola aí, troca uma ideia. Se vocês tiverem um interesse em saber alguma coisa também sobre escrever, né? Claro. Mandem uma mensagem que a gente talvez faça outro vídeo. Se vocês tiverem esse interesse. Então tá, gente. Até mais. Grande abraço.